Um dos conceitos mais utilizados em análise quantitativa de dados é o tal do valor de P. E nesse vídeo eu vou te explicar desde o iniciozinho. Vou fazer uma simulação com um jogo de cara ou coroa para te mostrar como que é fácil compreender esse conceito central na análise quantitativa de dados. Vem comigo. Meu nome é Ronaldo, sou professor universitário. Neste canal eu falo sobre análise quantitativa de dados e hoje vou usar o meu exemplo favorito para ilustrar o raciocínio por trás desse conceito tão importante que é o valor de P. Esse vídeo ele é um corte de um vídeo maior que eu fiz sobre limitações de valor de P. Então, se você quiser só saber o conceito mesmo, entender o que é um valor de P, assiste esse vídeo. E se depois você quiser saber sobre as limitações e sobre o que mais relatar na sua pesquisa além do valor de P, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai aparecer no card aí e que está aqui na descrição embaixo também. Vamos nessa. Valor de P é uma probabilidade. Por isso que é a letra P. Por isso que a gente fala que é o valor de P, porque é o valor de uma probabilidade. Então é a probabilidade de se observar dados tão extremos ou mais extremos do que os coletados, caso a hipótese nula seja verdadeira. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho disso usando um exemplo aqui de um jogo de cara ou coroa, tá? Vamos pensar no seguinte, eu tenho uma moeda aqui, vou jogar ela para cima e a gente vai fazer uma aposta, eu e você, tá? Cara eu ganho, coroa você ganha, tá? Pensa aí nessa aposta. Vamos pensar, qual é a probabilidade de uma moeda justa, uma moeda normal, não adulterada, cair cara? Consegue me responder? A chance é 50%. A chance é 1 para 2. Eu jogo a moeda para cima, ela tem a possibilidade de cair cara ou de cair coroa. Vai ser uma dessas duas possibilidades. 0,5 representa 50% de probabilidade. É um raciocínio bem intuitivo, né? Agora vamos lá, vamos pensar um pouco mais. Qual seria a probabilidade de cair em 3 caras em 3 jogadas se a moeda for justa? Agora já é mais difícil de fazer esse cálculo mentalmente, né? Para isso, a gente tem que pensar em todas as opções de jogada. Se eu jogar 3 vezes a moeda para cima, quais são todas as possibilidades de sequência? Bom, ela pode cair 3 vezes cara, ela pode cair cara, cara, coroa, ela pode cair cara, coroa, cara, ela pode cair cara, coroa, coroa, e assim por diante, até chegar na possibilidade de cair coroa, coroa, coroa. Nenhuma cara, né? Olha aqui quantas possibilidades que tem. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 possibilidades. Então, qual que é a probabilidade? Vai ser o 1 dividido por 8. Nesse caso, vai dar 0,125. Então, existe uma probabilidade de 12,5% de cair em 3 caras, em 3 jogadas, se a minha moeda for justa. Já caiu bastante, né? De 50% para 12,5%. Olha aqui, todas essas opções aqui da sequência, eu coloquei elas mesmas aqui nessa coluna de opção. E aqui eu estou dizendo para cada opção quantas caras tem. Então, se cai 3 caras, eu tenho 3 caras, né? Se cai cara, cara, coroa, eu tenho 2 caras. Se cai cara, coroa, cara, eu tenho 2 caras. E assim por diante. Cada sequência dessa tem uma probabilidade igual de aparecer. 1 dividido por 8. Então, 12,5% para cada uma dessas possibilidades de sequência. Vamos ver, qual a probabilidade de caírem 2 caras, então? Eu pego 1, 2, 3, tem 3 sequências aqui em que tem 2 caras, né? Por isso eu pego o meu ponto 125, multiplico por 3, vai dar ponto 375, que representa 37,5% de probabilidade de caírem 2 caras em 3 jogadas, se a minha moeda for justa, né? E de caírem 2 caras ou mais. Então vão ser essas 3 possibilidades de caírem 2 caras, mais essa possibilidade de caírem 3 caras, né? Então são 4 possibilidades. Vai ser 50%. A gente volta para o 50%, né? Tem metade da chance de caírem 2 caras ou mais e 50% de caírem 2 coroas ou mais, né? Essa distribuição aqui dessas possibilidades eu coloquei agora num gráfico, tá? Então aqui é a probabilidade de caírem 0 caras em 3 jogadas, é a probabilidade 12,5%, né? 0,125. Aqui é a probabilidade de caírem 3 caras,
também é 12,5%, 0,125. Aqui é a probabilidade de cair só uma cara, e aqui é a probabilidade de caírem duas caras, que é a mesma, que é esse 37,5%, né? Ó, se seguir aqui, 0,375. Isso em 3 jogadas, que é o que está aqui. Tranquilo esse gráfico, né? Vamos aumentar o gráfico. Se eu pensar em 6 jogadas, eu consigo construir esse gráfico aqui também, da probabilidade de caírem 0 caras, 1, 2, 3 é a maior probabilidade, né? 30 e pouco por cento. De caírem 4 caras, 5, e de caírem 0 caras. Isso para 6 jogadas. E se eu aumentar para 12 jogadas? Já deu para entender que eu quero te mostrar como é que é o estilo desse gráfico. E se eu colocar 50 jogadas? Ó, aqui as caudas vai ficando tão pequenininho as barras, eu só vejo até aqui, né? Mas eu continuo tendo barras diminuindo cada vez mais até chegar no zero. Mas estão tão pequenas que eu não enxergo, tá? Mas tem barrinhas diminuindo até o zero e barrinhas diminuindo até os 50. E se eu fizer 100 jogadas? Qual a probabilidade de caírem 0 caras em 100 jogadas? É uma barrinha que está minúscula bem aqui, que eu não consigo enxergar, né? E claro, a maior probabilidade em 100 jogadas é de caírem 50 caras. Tá aqui, tá? Então deu para entender como é que fica um gráfico dessas probabilidades. Vamos lá. Lembra que eu estou te mostrando o que quer dizer o valor de P, tá? Pensa nesse seguinte. Lembra da nossa aposta? Se cara eu ganho e coroa você ganha, então cara eu ganho e caem 100 caras em 100 jogadas. Ó, eu trago a moeda para o nosso jogo, eu proponho a aposta, eu falo que cara eu ganho e você perde, eu jogo o tempo todo as 100 vezes a moeda e as 100 vezes ela cai cara e eu ganho dinheiro nessa nossa aposta. O que você deduz? Bom, o óbvio é você deduzir que o Ronaldo está roubando, que eu estou roubando, que essa moeda é adulterada, eu estou fazendo algum jeito, manipulando aqui algum jeito dessa moeda cair só cara para eu poder ganhar a nossa aposta. É o raciocínio que você deveria ter. Vamos lá, e se eu jogar 100 vezes e caírem 99 caras, você continua achando que eu estou roubando? Acho que sim, né? Eu acharia. E se eu jogasse 100 vezes e caíssem 98 caras, você ainda acharia que eu estou roubando? Eu acharia, e você? E se eu jogasse 100 vezes e caíssem 90 caras? O que você pensaria? Eu ainda pensaria que está roubando, mas vê onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seu limite. E se eu jogar 100 vezes a moeda e caíssem 50 caras? Aí você já não poderia pensar que eu estou roubando, né? Você pensaria, não, a moeda é justa. Caiu o que seria o mais provável de acontecer. 50 caras em 100 jogadas. A pergunta é, ó, e 51? Se eu jogasse 100 vezes e caísse 51 caras, você acharia o que de mim? Eu acharia que a moeda é justa ainda, né? Porque apesar de 50 ser o mais provável, 51 está muito perto. A grande pergunta é, qual que é o seu limite? A partir de quantas caras em 100 jogadas você acharia que eu estou roubando? Ó, 90 caras, eu imagino que você está pensando que eu estou roubando. 51 caras? Não, a moeda é justa. Onde está o seu limite? 60? 65? 70? 75? 80? A partir de quantas caras em 100 jogadas você diria assim, essa moeda é adulterada? Escreve esse número aí, ou pensa, deixa ele na sua cabeça, tá? Nesse nosso experimento, a gente tem duas hipóteses, né? A hipótese alternativa é, o Ronaldo está roubando, a moeda é adulterada. A gente vai testar essa hipótese. Para toda hipótese de pesquisa que a gente tem, que nesse caso seria essa, né, a hipótese alternativa, a gente tem o contrário, a negação dela, e as duas devem se complementar. A negação é a hipótese nula. Nesse caso ela seria, não, o Ronaldo não está roubando, essa moeda é justa. A gente vai ter que fazer um teste, né? A pergunta é, qual é a probabilidade de caírem 90 ou mais caras em 100 jogadas? De caírem 90, 91, 92 ou 100 caras em 100 jogadas? A gente consegue calcular isso. Ó. No R, eu faço uma soma de uma distribuição binomial. Sabe o que é uma distribuição binomial? É esse gráfico aqui ó, que a gente gerou. Todos esses, tá? Uma distribuição binomial. Binomial porque tem duas opções, cara ou coroa, né? Então eu posso fazer uma soma de uma distribuição binomial do 90 ao 100 em 100 jogadas se a probabilidade for 50%, que é o que a gente pensa numa moeda justa, tá? A soma é esse valor aqui, ó. Você sabe ler essa notação matemática que tem E menos 17? Se você não sabe, eu vou te ensinar, ó. O E menos 17 quer dizer que tem 17 zeros nesse número. Vai ter 0,16 zeros
e só depois o 1, 5, 3, 1, 6, 4, 5. Então olha só a probabilidade de caírem 90 ou mais caras em 100 jogadas. É minúscula, né? A gente arredondaria isso daqui para 0%. No gráfico, tá bem aqui, ó. Deixa eu mostrar a cauda, a gente nem enxerga. Tá aqui, ó. Cair 90 caras ou mais em 100 jogadas, é aqui a gente nem vê as barrinhas de tão pequenas que elas estão, né? Então 90 ou mais, acho que a conclusão lógica seria pensar, o Ronaldo tá roubando, né? Porque a probabilidade de cair 90 ou mais caras em 100 jogadas é muito pequeno, o Ronaldo deve ter trazido aí uma moeda adulterada. No gráfico, o 90 caras está bem aqui, ó. Tá? Então a gente nem enxerga aqui essas barrinhas das probabilidades, de tão minúsculo que é. Agora vamos lá. Qual é a menor probabilidade que deveríamos usar para inferir, agora não é mais deduzir, não é o nosso raciocínio lógico pensando sobre a realidade do mundo, sobre a moeda, mas sim inferir que a hipótese nula, tá, de que a moeda é justa, é uma hipótese falsa. Qual que seria a probabilidade? Aqui a nossa probabilidade foi essa, de 16 zeros depois da casa decimal. Onde que você acha que deveria estar essa linha azul aqui, para a gente, a partir dali para a direita, começar a pensar que essa moeda não pode ser justa? Ou seja, a nossa hipótese nula, que a moeda é justa, era uma hipótese falsa. Quão pequena deve ser a probabilidade de aparecerem tantas caras assim, a ponto de você inferir que eu estou roubando e que a moeda é adulterada, ou seja, que ela não é justa? Bom, tradicionalmente, essa probabilidade é de 5%. Por isso que a gente fica buscando P menor que 0,05. Porque tradicionalmente nas pesquisas, se você olha para uns dados que têm 5% ou menos probabilidade de acontecer diante da hipótese nula, você vai rejeitar aquela hipótese nula e falar: não, isso não pode ser verdade. No nosso caso, se tem 5% de probabilidade ou menos de cair tantas caras, você vai falar: não, não é possível que essa moeda seja justa. Você rejeita a hipótese nula, tá? Isso é tradicionalmente. E aqui no nosso exemplo, a partir de quantas caras em 100 jogadas, a probabilidade de aparecer essa quantidade de cara é menor que 0,05, né? Ou seja, é menor que 5%. Aqui é aquele número que eu pedi para você anotar, onde que está o seu limite para achar que eu estou roubando. A gente pode fazer a soma também no R, ó. Eu posso usar a soma de uma distribuição binomial, e se eu colocar, ó, de 58 a 100, em 100 jogadas com uma probabilidade de 50% para cair ou cara ou coroa, ele me disse que a probabilidade de cair em 58 caras ou mais é de 6,6%. E a probabilidade de cair 59 ou mais caras é de 4,4%. Então aqui está o limite pela tradição da estatística de colocar 5% como limite aceitável. E aí, o número que você escreveu estava perto de 58 ou 59? Se estava, beleza, você estava com raciocínio aí em torno dos 5% de probabilidade. Se você colocou um número maior que isso, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você foi mais rigoroso ou mais rigorosa do que a tradição estatística. Olha só que coisa, né? E a gente encontra um P menor que 0,05 e já fala assim: não, os meus resultados indicam isso, eles falam isso, a gente faz afirmações muito contundentes, né? Esquecendo um pouco da responsabilidade que isso envolve. Olha só, as 59 caras ou mais são a partir daqui. Então, cair essa 59 ou mais caras até o 100 em 100 jogadas, toda essa cauda aqui da distribuição somada quer dizer 5% de probabilidade. Existe 5% de probabilidade de cair essa quantidade de cara que eu estou circulando aqui em 100 jogadas. E por isso, se eu pego a moeda e faço aposta com você e cai daqui para lá, estatisticamente você deveria dizer que eu estou roubando se caíssem 58 ou mais caras, né? Então tá aí sobre o número que você anotou, né? Se você anotou um número maior que 59, você foi mais rígido ou mais rígida do que essa tradição arbitrária de um P menor que 0,05. Afinal, é um número arbitrário, né? Bom, o que é o valor de P, então? O valor de P é justamente esse exercício que a gente fez. Ele é uma probabilidade, né? Ele é a probabilidade de se observar dados tão extremos ou mais extremos quanto os que você coletou e observou, se a hipótese nula for verdadeira. O que a gente faz com ele, então? Se esse valor for muito pequeno, você rejeita a hipótese nula, e é só até aí que a estatística faz, viu? A estatística só te permite ir até aí, rejeitar a hipótese nula. E depois você, com responsabilidade de pesquisador, vai lá e assume, admite, pressupõe
que a sua hipótese alternativa é válida e é verdadeira. No nosso caso, se caísse 58 ou mais caras, você diria: não, a moeda não é justa. Vou aceitar a hipótese alternativa de que o Ronaldo está roubando. E aí, gostou da explicação? Imagino que se você chegou até essa parte do vídeo, está bem claro na sua cabeça agora o que é o valor de P, o que é essa probabilidade. E a minha sugestão para você agora seria então assistir ao vídeo mais longo que eu fiz, que contém essa explicação deste vídeo, mas também onde eu falo sobre as limitações do valor de P e como superar essas limitações. Então dá uma olhadinha nessa sugestão de próximo vídeo, no card que apareceu aí no vídeo e na descrição do vídeo tem também o link direto para esse outro completo. Vamos nessa!